A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Quem vos fala é o professor Dejânio. Eu vou estar com vocês nesses 3 semestres. Vou estar dando aula de teologia sistemática e nós vamos iniciar com a aula de autorrevelação. A nossa matéria nós vamos estar dividindo em 5 aulas, sendo que ao final de cada aula a gente vai ter uma verificação de aprendizado. Assim a gente vai poder compreender melhor a compreensão que os irmãos estão tendo da aula, tirar dúvidas e, ao mesmo tempo, passar para a próxima aula, para a próxima verificação, sem que haja dúvidas, ou havendo dúvidas, a gente tem os nossos canais de comunicação que vão estar à disposição de vocês e tenho certeza que vai auxiliar muito na nossa matéria e todas as outras matérias. Bom, a primeira aula, como eu havia dito anteriormente, é a aula de autorrevelação. O conhecimento de Deus, ele existe na medida em que há uma autorrevelação, uma automanifestação de Deus, isto é, na medida em que Ele mesmo se revela. Sendo assim, somente há um estudo de Deus, teologia, no sentido exato da palavra, na medida em que o próprio Deus se manifesta e ensina algo sobre si mesmo. Eu gostaria de tirar um texto para a nossa reflexão, logo no princípio do Gênesis, que Deus ele fala acerca da sua pessoa e fala ao patriarca Abraão. Gênesis 12, capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ao lermos esse texto, nós percebemos algo muito claro. Deus se revelando à pessoa de Abraão. O Deus glorioso, o Deus criador dos céus e da terra e de tudo que nele existe, ele se revela ao homem. De tal maneira que, sem que houvesse essa revelação, essa autorrevelação de si mesmo, ficaria impossível para nós, seres humanos, conhecer a pessoa de Deus. Isso faz a doutrina cristã ser diferente de todas as outras, pois a origem e o conteúdo desta revelação divina partiram do próprio Deus. Ao contrário das demais religiões e ao contrário das demais teologias existentes, uma vez que a teologia ela não está apenas relacionada à questão do estudo das Escrituras, porque os antigos, os gregos, já estudavam, já tinham a teologia, que era o estudo dos seus próprios deuses, mas o que difere a teologia bíblica das demais teologias é que, na teologia bíblica, Deus se revela ao homem. Deus busca o homem que outrora estava perdido e se revela a ele. Ao contrário das demais, nós vemos o quê? Toda religião propondo conhecer supostos deuses, buscar o entendimento e a compreensão de supostos deuses. Ou seja, é o homem, de alguma forma, tentando tatear e encontrar a divindade. Dentro do cristianismo é o contrário. Deus, ele vai de encontro ao homem e ele se revela a esse homem. A revelação de Deus ela pode ser geral por meio de várias manifestações, de forma que as pessoas podem chegar ao conhecimento da existência do Criador. Quando nós lemos o Salmo 19, e este é um salmo que eu gostaria que vocês lessem e acompanhassem, conhecido como Salmo da Criação, nós vemos ali a revelação de Deus. Deus se revelando de uma maneira extraordinária e maravilhosa aos homens. Essa revelação, ela se dá de 2 maneiras. Pelo testemunho interno e pelo testemunho interno. Pelo testemunho interno, o espírito do homem, por meio da sua consciência, testifica a crença na existência de um ser divino superior, fazendo com que o homem seja, por natureza, religioso. Isso fica evidente quando nós conhecemos e nós pesquisamos e estudamos um pouco a história da humanidade. Várias civilizações, eles têm o costume inato ao seu ser de adorar a divindade. Uma divindade que eles não conhecem e fazem para si mesmo deuses. Isso está no íntimo do homem. O ser humano já nasce com esse desejo de adorar a divindade, não a conhecendo. Vocês sabem muito bem que outrora, vocês mesmos, queridos, a própria tradição, a própria cultura indígena tinha o sol, tinha a lua, tinha as estrelas, tinha a natureza como objeto de adoração. Isso é algo que está intrínseco ao coração do ser humano. O ser humano ele é religioso por natureza.
Quando esse ser humano ele não conhece ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, quando o próprio Deus não se revela a esse homem, ele vai direcionar essa religiosidade, esse desejo nato que está no seu coração, a adorar a coisa criada e não ao Criador. Bom, em Êxodo capítulo 20, do 3 ao 5, nós vemos ali que quando o Senhor ele dá a lei a Moisés e Moisés se encarrega de distribuir essa lei ao povo de Israel, o Senhor faz algumas recomendações. Dentre elas, ele diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante dela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Pelo testemunho externo, a revelação geral apresenta os atributos invisíveis de Deus à humanidade, porém isso não é suficiente para a sua salvação, mas o alerta a crer em Deus, servindo para condená-lo caso rejeite sua revelação. Bom, a natureza, ela prova a existência de Deus. Tudo que foi criado, tudo que existe, quando nós observamos a beleza, quando nós observamos como foi tudo miraculosamente formado, é impossível que o ser humano ele não perceba que existe por trás disso uma mente inteligente, altamente capacitada, que criou todas as coisas de maneiras maravilhosas. Nós percebemos isso. No entanto, isso não é fundamental para a salvação do homem, uma vez que a autorrevelação de Deus ele serve simplesmente para testificar a sua existência, mas não a salvação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 22 e 23, estando Paulo de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, sem o conhecer, é o que vos anuncio. Muitos de vós conhecem essa passagem. Paulo, ali em Atenas, chega a uma determinada situação que ele chega ao Areópago, que era um local onde os gregos costumavam discutir sua filosofia, suas crenças, e lá Paulo vê um altar em que não existia uma imagem, não existia um ídolo, e lá estava escrito: ao Deus desconhecido. Ou seja, aqueles gregos, na sua filosofia, eles tinham uma série de deuses a qual eles adoravam, a qual eles honravam, mas ao mesmo tempo, em seu ser, eles sabiam que existia um Deus que eles não conheciam. Um Deus ao qual ainda eles não conseguiam entender nem compreender. E ali Paulo declara muito claro que é esse Deus do qual eles não conheciam, o qual eles tinham no seu ser, no seu íntimo, a consciência do que existia, era o Deus que Paulo ali estava anunciando. Essa revelação geral, ela pode ser percebida pela natureza criada, ou mesmo pela história. Quando nós lemos a saída do povo de Deus da escravidão do Egito, nós percebemos ali como Deus, de uma forma extraordinária e maravilhosa, trata do seu povo, através ali dos milagres, através das pragas que caem sobre o Egito, tirando o povo, levando o povo por cerca de 400 anos como escravo, e depois passando por 40 anos no deserto, cuidando de maneira toda especial, toda maravilhosa. Nós percebemos que a história ela revela a criação de Deus. E por mais que o homem, e por mais que o ser humano rejeite a existência de Deus, mas a própria história ela é convincente. Ela nos prova que existe um Deus supremo, que tem um amor grandioso, maravilhoso, que cuida da sua criatura de uma maneira que é indescritível. Bom, verificação de aprendizagem. Depois de nós termos ouvido e visto a autorrevelação de Deus, e mesmo sabendo que essa autorrevelação ela deixa clara a existência de Deus, embora não seja suficiente para a sua salvação, nós então temos, diante disso tudo, uma compreensão clara, uma compreensão objetiva que Deus ele quer se revelar à humanidade. Eu trago aqui 3 questões que ao longo da aula nós vamos pensar e vamos raciocinar junto, e vocês terão a oportunidade de responder. A primeira dela
diz o seguinte: qual o nome dado ao estudo da revelação de Deus? A segunda, de qual maneira Deus se revela à humanidade? A terceira, o que é a revelação interna e o que é a revelação externa? Na próxima aula, nós vamos estar estudando a revelação especial. Por enquanto, é isso. Até a próxima aula. Que Deus os abençoe. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos juntos. Amém?